Gente, tudo bem? Meu nome é Ana Cristina, eu sou a mãe de Amora, o nome do canal, e venho aqui falar um pouquinho sobre autismo, tratamento, terapias e questões jurídicas, né, associadas ao autismo. E hoje vou falar sobre uma brincadeira que é super importante para toda criança autista e todo pai, cuidador tem que saber e tem que levar seu filho no parquinho para brincar de balanço. E por quê, gente? O balanço, ele ajuda muito na regulação da criança autista. E ele, além de ajudar ele nessa questão da regulação, ele reduz a ansiedade, ele ajuda assim, a questão sensorial, né, o movimento, né, repetitivo. E também para a criança, para ela ficar naquela posição firme, também promove o equilíbrio, né? Ela ajuda também a criança a ter essa noção do corpinho dela, do equilíbrio. E isso é super importante para uma criança autista. Associado a isso também, tem uma questão que é super importante também. Quando você está nesse movimento de ir, vir, né? Além de diminuir a ansiedade, como eu já disse, né? Você está trabalhando diretamente o córtex pré-frontal. Para quem não sabe, essa parte aqui da frente, não está no cérebro, essa parte aqui da frente. O córtex pré-frontal é uma área responsável pelas funções executivas, né? Nossas funções executivas do cérebro. Leia-se planejamento, né? Crianças com autismo, em regra, elas têm muita dificuldade de ter esses planejamentos executivos, tipo, vou ali pegar um papel para escrever. A criança autista, ela vai ter essa dificuldade de se planejar, para se direcionar, pegar aquele papel e depois pegar a caneta e começar a escrever. Então, assim, isso é super importante. Às vezes, até antes de você fazer alguma atividade que demande mais da criança, é interessante você fazer uma atividade tal qual, levar ela no parquinho para se balançar. Porque no final das contas, a criança com autismo, como eu disse, essa parte frontal do cérebro, ela às vezes ela pode ter uma disfunção, ou até tem estudos que falam que é um pouquinho mais fina do que de crianças típicas. E isso prejudica muito nas questões de planejamento, né? Tipo, vou vestir minha roupa, né? Que é um planejamento executivo super simples, mas que para algumas crianças com autismo pode ser um desafio. Então, gente, a questão de você balançar a criança é uma baita atividade, assim, para que ela consiga se planejar, para que ela consiga ter a noção do corpo, a percepção dela do corpo. O movimento é super válido. E somado a isso também, a gente pode dizer o seguinte: quando você está nesse movimento, né, você bem ou mal, você tá saindo com seu filho, você tá levando ele no parque, isso tudo, isso ajuda muito, né, a criança a ter um processo de interação social e ajuda muito no sentido da criança tá ali vivenciando essa experiência de estar ali entre outras crianças, né? Porque, por vezes, se você não estimula sua criança a ter esses momentos, essas vivências, a criança tende a ficar mais reclusa, mais fechada no mundinho dela. E é importante, sim, gente, independente da questão que a criança tenha, se ela tem uma estereotipia, que ela, enfim, anda na ponta dos pés, corre muito e tal, é muito importante para a criança com autismo ter vivências com seus pares. Ainda que seja difícil, eles façam um esforço, levem seus filhos aos parques, levem eles para brincar de balanço. É interessante, é importante para eles essa movimentação. Isso gera acalma a criança, né? A questão do movimento de ir para frente, ir para trás, isso gera uma diminuição de ansiedade. Para a criança com autismo, isso é essencial. Associado a isso, você pode ver, se minha filha, com 2 anos e 3 meses, ela não tinha o diagnóstico ainda, mas eu tinha essa dinâmica de levar ela todos os dias no parque, justamente para fazer essa atividade. Ela tem hipotonia até hoje, mas na época era muito maior. E aí, como é que eu fazia para balançar ela? Eu balançava ela e ficava ali, ó, de um lado para o outro, segurando, com medo dela cair, porque ela não tinha ainda essa percepção do corpo e a força, né, de ficar com o tronco erguido, né, por muito tempo. Ela conseguia, ela andou na idade regular, enfim, sentou na idade regular, mas ainda assim, até hoje, ela tem uma tendência, normalmente, quando ela está em algum lugar, ela se prostra, ela se joga o corpo dela, assim, é um cansaço, se joga na gente, entendeu? Se escora na gente, entendeu? Justamente por conta dessa dificuldade, né, de manter o corpo ereto.
E o balanço, nesse sentido, é super importante, porque a criança precisa estar com o tronco firme e segurando ali, né, nas duas cordas para conseguir ficar firme do balanço com segurança, né? Minha filha, quando começou, eu comecei a levar ela no parquinho, né? Ela é uma criança de pandemia, né? Quando começou a ter a possibilidade dela ter acesso, eu levava ela todos os dias e fazia essa movimentação. Ela ainda não tinha diagnóstico nessa época, eu lembro. E eu tinha muito medo dela cair, porque justamente porque ela tinha hipotonia, o corpinho mole, eu ficava assim, no balanço, ficava assim com uma mão na parte de trás dela e outra na frente, assim, tentando balizar ali, né? E depois, aos poucos, ela foi ganhando essa autonomia e hoje eu empurro ela e ela adora, e balanço muito alto e ela tá aprendendo a falar, né? E aí ela quando eu paro de balançar, ela bem forte, ela quer que eu balance muito alto, ela não tem medo e ela consegue ficar firme. Mas é super importante essa movimentação, isso diminui a ansiedade, diminui o estresse da criança e regula, né? A regulação sensorial é super importante para eles, né? E dá uma noção de corpo para eles, né? Dá um sentido de corpo para eles que a gente nem imagina. E como eu disse, esse movimento de ir para frente e para trás, ele estimula muito o córtex pré-frontal, né? Que é justamente essa área que é tão prejudicada, né? Em regra de crianças autistas. Então, essa área é super estimulada e viabiliza que a criança e tanto que você pode ver toda a sala de terapia ocupacional tem balanço. Não é à toa. Tem balanço porque às vezes eu vejo muitos terapeutas ocupacionais, eles começam com balanço justamente para estimular essa parte do cérebro e depois trazem outros desafios, outras demandas, né? A própria piscina de bolinhas também é super legal para criança porque as bolinhas elas vão te dar o senso do corpo, né? Tipo, as bolinhas com o contato da bola com o seu corpinho, com o corpinho deles, dá esse sentido, né? Essa questão sensorial do corpo. E é super importante para eles terem essas vivências, gente. Não deixe de levar seus filhos no parque, não deixa, e assim, um parque de preferência com areia, porque para eles, sensorialmente, botar o pé na areia é importante. Minha filha até hoje tem um pouco de nojo e eu estimulo. A gente tem que sempre, assim, desafiar nossas crianças e tem coisas que eles nem imaginam que eles são capazes de fazer. Minha filha, graças a Deus, por exemplo, não tem sensibilidade auditiva nenhuma, né? Ontem eu levei ela numa festa de São João, da escolinha de música que ela frequenta, e aí assim, tava tudo muito bem, todo mundo muito feliz, muito alegre, e eu cheguei, e ela tava dançando o forrozinho, mas num cantinho, né? Porque tava chovendo, então a gente teve que ficar dentro de uma sala. E aí, como tinham muitas pessoas, ficou muito cheio, ela não tem sensibilidade auditiva, mas ela tem uma certa dificuldade de estar no meio de muita gente. E aí, ela tava lá dançando a musiquinha dela e tal, e aí teve uma hora que os professores da música, né, chegaram e chamaram as crianças para ir para frente do palco, né? E eu cheguei e falei até com a minha amiga, falei, eu acho que ela não vai dar conta. Mas falei, ela ouvindo, minha filha entende tudo. Falei, eu acho que ela não vai dar conta de ir lá pra frente. E aí, dito e feito, foi eu falar, ela pegou e foi sozinha. Foi lá ficar com as crianças, entendeu? Dançar lá com as crianças. E a música é um estímulo muito legal, a musicoterapia, né? É uma espécie de terapia justamente para, através da música, ajudar, né, na questão de interação, ajudar a criança a ter vocalização. É super legal, assim, a aula de musicoterapia minha filha faz também, é maravilhoso, assim, para ela, em especial é maravilhoso, graças a Deus ela não tem sensibilidade auditiva, e é claro, assim, que os terapeutas ocupacionais eu vejo muito pouco, assim, ela teve uma terapeuta ocupacional que fazia esse tipo de estímulo com ela. Quando começava a sessão, assim que começava a sessão, ela botava uma música bem levezinha, bem tranquila, bem suave, baixinha, do Palavra Cantada. E isso é super bom para a criança, primeiro, porque você já vai saber desde novo se a sua criança tem algum tipo de deficiência auditiva. Você pode suspeitar se ela não reage, né? Minha filha sempre reagia, embora ela não falasse na época, quando começava a música, ela virava o olho e prestava atenção, assim, tipo, de onde está vindo esse som? Então ela não tinha questão, ela não tem questão auditiva nenhuma, né? E somado a isso, ela ouvia a música, gostava da música, enfim, era uma música suave, porque num primeiro momento você não pode gerar um estímulo muito forte para a criança, porque
enfim, né, imagina, tá entrando na sala de terapia ocupacional naquela hora e aí já começa uma música muito agitada, ainda mais se você não conhece a criança, o paciente, e não sabe se a criança tem uma sensibilidade auditiva, tem que ser uma coisa bem suave, bem fraquinha. Então, essa terapeuta ocupacional fazia isso com ela. As atuais terapeutas ocupacionais, eu acho que as salas não têm caixinha de som, e eu acho que é uma falha, porque é importante, né, a criança ter essa dinâmica de ouvir a música e conseguir, porque a terapia ocupacional com integração sensorial, ela traz tudo isso, né, ela traz tanto a questão de você auxiliar a criança a atividades da vida diária e também auxilia a criança a ter essas percepções, né, digamos, ter acesso, né, conseguir organizar os sentidos dela. Então, assim, a audição é um sentido, né, enfim, tem que estimular o tato, todos esses sentidos, eles devem ser muito bem, né, vamos dizer assim, muito bem estimulados, né, pelo terapeuta ocupacional. E a gente, como pais, cuidadores, a gente tem que fazer às vezes também, entendeu? Levar seu filho no parque é uma atividade que vai te gerar uma série de estímulos para ele, tanto visual quanto, né, de olfato, porque possivelmente vai ter uma pipoca, vai ter alguma coisa, ela vai sentir o cheiro, vai ter barulho, né? Isso tudo são dinâmicas que devem ser colocadas para a criança. São desafios, gente, assim, não é do dia para a noite que a criança consegue atingir todas essas etapas, mas a gente tem que estimular para que elas consigam, entendeu? Minha filha, esses dias eu levei ela no Parque da Cidade, que é aqui em Salvador, ela não quis ficar, porque estava muito cheio. Aí o que eu faço? Às vezes eu pego, assim, num dia que ela não esteja na escola, eu levo ela lá, que está mais vazio, no dia de semana, que seja menos desafiador para ela. E aos poucos ela vai aceitando. A gente tem que ir sempre estimulando a criança a atingir novos degraus, novos desafios. Ela, nesse momento, ela tá com um pouquinho de medo de cachorro. O que eu tenho feito? Tenho levado ela para a rua e tenho, assim, estimulado ela, quando é um cachorrinho pequeno, manso, claro, né, porque eu não sou louca, mas eu tenho estimulado ela a brincar com o cachorro, para que ela se desensibilize, que ela perca esse medo. É claro, gente, que isso não é do dia para a noite, isso é um trabalho de muito tempo, assim, a gente pensa que vai e já vai acontecer. Não, é tudo muito gradativo, assim, o desenvolvimento, né, é muito devagar, mas assim, a gente percebe os progressos, entendeu? Conforme a gente vai fazendo as coisas, a gente vai percebendo os progressos. E assim, o que eu sugiro para vocês, o que eu convido vocês a fazer é exatamente isso, estimular, entendeu? Tentem fazer um pouquinho a cada dia, tentem fazer cada vez mais. Hoje eu vou botar uma musiquinha suave, vamos ver como é que ele se comporta. E aí, estimula, talvez se a criança tem uma sensibilidade ao toque, pega uma espátula de silicone, passa de leve, vê como é que a criança reage e vai tentando aos poucos desensibilizar a criança para que ela tenha a possibilidade de se desenvolver, gente. E assim, minha filha está com 5 anos, da época que ela foi diagnosticada para agora, ela teve um avanço muito significativo, e é claro que eu devo isso muito a todo o aparato de terapeutas que acompanha ela, mas é claro, eu leio muito, eu estudo muito e eu tento fazer o máximo que eu posso para que ela tenha sempre essas vivências, esses estímulos. Eu confesso, não é todo dia que eu quero ir para uma festa junina de criança, assim, esse final de semana eu fui em 2, entendeu? Não é a diversão da vida, entendeu? Mas eu faço porque eu sei que ela precisa desse estímulo e eu sei que mais à frente isso tudo vai ser recompensado. Eu não tenho nem dúvida, eu tenho certeza. Então, o que eu sugiro hoje para vocês, gente, é que sempre estimulem seus filhos e sempre tentem trazer coisas novas, entendeu? E assim, não se trata de dinheiro, a gente pode fazer essas pequenas coisas para que a criança tenha essa vivência cada dia mais, entendeu? Se você acha difícil, meu filho não consigo levar no parquinho, é difícil para mim, ele não para quieto e tal, você começa a tentar fazer alguma dinâmica, talvez se ele é pequeno, tentar girar ele, fazer alguma atividade de estímulo, entendeu? Sensorial, para que ele possa aos poucos ir aceitando cada vez mais
ter novas vivências, entendeu? Porque a gente precisa, gente, a gente precisa que nossos filhos se desenvolvam. A ideia do material com uma textura mais suave para você tocar, se a criança tem sensibilidade ao toque, é interessante. Eu me lembro que uma das primeiras terapias da minha filha, uma das primeiras sessões de terapia ocupacional, a terapeuta ocupacional pegou uma borracha de silicone, um negócio de silicone que era tipo uma escovinha de silicone, e ela esfregou na perna da minha filha, e minha filha começou a chorar, começou a querer se jogar no meu colo, e eu comecei a ficar nervosa com aquilo, e eu não entendia, porque eu não sabia o motivo dela estar fazendo aquilo, né? Eu fui entender depois eu entendi do que se tratava, mas ela fez aquilo e eu falei, gente, mas por que ela tá fazendo esse negócio? Assim, fiquei nervosa e fiquei irritada até, inclusive, porque eu tava vendo minha filha chorar e eu não sabia o que fazer. Eu falei, por que ela tá fazendo isso? Mas hoje eu vejo que era uma forma de tentar desensibilizar ela ao futuro toque que a terapeuta teria com ela, entendeu? Então, assim, tudo isso, gente, é pensado, não é feito assim, ao Deus dará. Então, assim, é necessário que os pais tenham esse conhecimento e consigam fazer isso com os seus filhos, para que eles possam ter uma qualidade de vida. Não parece ser uma besteira, gente, mas é muito importante. E fato, gente, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiólogo, todos esses terapeutas, eles têm muito mais expertise, muito mais conhecimento que eu, né? Eu leio, eu estudo, eu me empenho para que minha filha tenha acesso ao melhor e eu possa dar o melhor, assim, como mãe dela. Mas, assim, o fato é o seguinte, se você em casa não fizer pelo seu filho, gente, não tomar par da situação, não souber o que está sendo feito, o que está sendo proposto, gente, não vai ter resultado. Vocês têm que se empenhar para que seus filhos tenham acesso, sim, mas vocês têm que também, de certa forma, serem terapeutas dos seus filhos. Isso é uma coisa que eu acho que é muito, muito importante e faz toda a diferença no desenvolvimento de uma criança, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês conhecem alguém que tenha uma situação dessa, compartilhe, encaminha para alguém, porque pode ser útil, né, para uma pessoa que esteja vivenciando, às vezes, numa dificuldade de manejar o filho, de cuidar do filho. Isso pode vir a ser útil. E, gente, persistam, não desistam dos seus filhos. Persistam, porque a vitória sempre vem, tá bom? Um beijo, tudo de bom. Até semana que vem.